Os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O primeiro, Simão, posteriormente chamado de Pedro, foi considerado líder dos apóstolos e desempenhou um papel fundamental no início da igreja cristã. Ele é conhecido por sua negação a Jesus antes da crucificação e posteriormente pela restauração. Foi um grande propagador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos falar de André, irmão de Pedro, que inicialmente era discípulo de João Batista, mas depois do testemunho de João a respeito do Messias, do Cordeiro de Deus, ele decidiu seguir a Jesus Cristo. Após a morte de Jesus, ele é tradicionalmente acreditado por pregar na região da Grécia, onde ele foi martirizado. Agora vamos falar de Tiago, filho de Zebedeu. Era um dos companheiros de Pedro na pesca, Pedro, André, Tiago e João. E ele foi o apóstolo que foi morto por Herodes Agripa, um dos primeiros mártires da igreja. João, irmão de Tiago, o último dos apóstolos, o único que morreu de morte natural, que escreveu o Evangelho de João, as suas 3 epístolas e o livro de Apocalipse. No começo, foi chamado de Filho do Trovão devido à sua personalidade, ele e Tiago, mas depois se tornou o apóstolo do amor, o apóstolo amado. Isso demonstra a transformação que Jesus faz na vida do ser humano. Filipe, que apresentou Bartolomeu a Jesus Cristo. Segundo tradições, ele pregou na Ásia Menor, onde foi martirizado. Pouco se sabe sobre suas atividades após os eventos descritos no Novo Testamento. Bartolomeu, também chamado de Natanael, o discípulo que perguntou a Filipe se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Jesus vai dizer a respeito dele que ele era um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Pouco se sabe sobre a vida desse apóstolo, mas segundo as tradições posteriores o associam à pregação na Índia e na Armênia. Mateus, o cobrador de impostos, que trabalhava a serviço de Roma e que era odiado pelos judeus. Então esse apóstolo, que inclusive escreve o primeiro evangelho, que tem o seu nome, e após a ressurreição de Jesus, ele é considerado por ter pregado na Judéia antes e possivelmente ter ido para outras regiões. Tomé, conhecido por sua incredulidade, após a ressurreição de Jesus, é tradicionalmente associado à pregação na Índia, onde ele teria sido martirizado. Dentre os 12, haviam 2 Tiagos, e esse é o filho de Alfeu. Pouco se sabe sobre suas atividades após a ascensão de Jesus, mas tradições posteriores o associam a pregações na Síria e Palestina. Tadeu, também chamado Judas, esse não é o traidor. Há poucas informações adicionais sobre ele nos relatos bíblicos, mas tradições o associam à pregação na Síria e Mesopotâmia. Simão, e esse não é o Pedro, esse é o Zelote, que anteriormente fazia parte de um grupo revolucionário que não aceitava o domínio de Roma. Pouco se sabe sobre esse apóstolo após a ascensão de Jesus, mas tradições posteriores o associam a pregações que podem ter incluído a Pérsia. O último da lista é Judas Iscariote, o mais odiado dentre os apóstolos, porque este, infelizmente, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, embora ele tenha se arrependido, mas
teve um desfecho trágico, quando ele mesmo tirou a sua própria vida, sendo substituído posteriormente pelo apóstolo Matias. Concluindo essa lista, que não foi uma lista seleta dos melhores, a forma da escolha dos apóstolos foi muito diferente de como era feito. Haviam duas escolas ali em Israel, de Hillel e Shammai, onde os melhores eram escolhidos, Eles iam até os mestres e ali eles eram sabatinados para ver se eles tinham de fato, eles tinham vocação para seguirem aquele mestre. A escolha de Jesus foi bem interessante, foi bem peculiar, porque ele escolheu pessoas comuns e pessoas bem problemáticas, com personalidades bem fortes, e fez desses homens as colunas da sua igreja, para mostrar o poder que tem Jesus Cristo, o mestre por excelência, que pega os improváveis e faz deles uma bênção, vaso de honra, coluna na sua casa, e ele pode escolher você também para ser um discípulo e realizar a obra dele na sua vida, te moldar o teu caráter e fazer de você uma bênção para a glória de Deus Pai, para a propagação e o crescimento do seu reino na face da terra. Sou Laerte Santos, servo de Jesus Cristo.